Tudo bem? Vamos aqui então mais uma vez continuar os nossos estudos na primeira carta de João. Estamos terminando já a carta, né? Capítulo 5. Vamos hoje do verso 1 até o verso 5. Se você não viu os outros estudos, dá uma olhada lá na nossa playlist. Tem nós já viemos aí todos os estudos do capítulo 1 até o capítulo 4 e agora a gente inicia o capítulo 5. Eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo do Andu, no Espírito Santo. E vamos estudar a Bíblia. Vamos lá. Capítulo 5, verso 1 a 5 diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O Espírito Santo do Senhor nos guie e fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lembrar um pouquinho do contexto da carta de João, essa primeira carta. João está combatendo algumas heresias que envolvem a questão da natureza da fé em Jesus Cristo. Quem é o Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus, a verdadeira doutrina. Os falsos mestres, eles apregoavam uma fé meramente intelectual, uma vez que eles eram dualistas, tinham essa ideia de que a carne é má e o espírito é bom, então eles não se importavam tanto com as coisas materiais, o importante era o intelecto. Eles pregavam um tipo de conhecimento secreto, algo que nem os apóstolos colocaram na Escritura e que era necessário, então, alcançar esse conhecimento para se alcançar a Deus. É muito semelhante com o que algumas igrejas pregam hoje de uma segunda bênção, que geralmente vem atrelada ao dom de línguas, que a pessoa é crente, mas ela precisa de algo além da mensagem do Evangelho e vamos entrar nessa questão. Mas João não, João defende outra coisa, ele diz, olha, a fé ela vem acompanhada de três coisas. Ela vem acompanhada da verdade sobre Jesus Cristo, ou seja, da doutrina real de Jesus. A fé verdadeira vem acompanhada de amor a Deus e aos irmãos. E a fé verdadeira também vem acompanhada de santidade, de mudança de vida, uma vida moralmente correta. Então, João está combatendo esta fé meramente intelectual com uma fé prática e verdadeira. Hoje, nós vamos ver que a fé em Cristo, ela não se separa dessas três coisas, da verdade acerca da pessoa de Jesus, do amor que nós devotamos a Deus e a nossos irmãos e da obediência aos mandamentos. Ou seja, ele vai seguir nessa linha e vai arrematar esse tema de um jeito maravilhoso, porque o que você tem diante de nós aqui é um texto muito bem construído, ele funciona como uma espiral, é até bem complexo, mas que vai entrelaçando amor, verdade, santidade, tudo isso ligado com a questão da fé. Eu espero ser o mais simples possível para que a gente tire aqui então a nossa mensagem de um texto que é complicado. Mas vamos ver, olha algumas notas, veja como é que João ele começa mostrando para nós as evidências de um verdadeiro cristão. Bom, já que eu devo amar o meu irmão, quem que é meu irmão? Quem que é o cristão verdadeiro? E aí ele vai dar algumas evidências. E a primeira delas é que o cristão verdadeiro é aquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha como é que começa o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando ele diz que Jesus é o Cristo, Cristo, ele é meio que... No hebraico você tem a palavra Messias e vem para o grego como Cristo. Essa é a ideia mesma, a ideia do ungido. Ou seja, quem crê que Jesus Cristo é um ungido, que foi enviado por Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, esse é nascido de Deus, ou seja, é de Deus. O propósito do Evangelho de João, se você for no capítulo 20, versos 30 e 31, você vai ver que João ele vai dizer que escreveu o seu Evangelho, ele separou aqueles eventos da vida de Jesus para que nós crêssemos que ele é o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus para que nós tenhamos a vida no seu nome. Então, João está meio que dizendo, olha, quem confessa que Jesus
é esse ungido enviado por Deus, esse é de Deus, né? Ou seja, como é que eu conheço um verdadeiro cristão? Ele acredita que Jesus Cristo é mais do que uma mera pessoa, é mais do que um ser humano apenas, mas ele é o próprio Deus, ele é um ungido, aquele que veio realizar a obra da salvação. Esse é nascido de Deus, quem crê nisso, né? E a figura do nascido de Deus já apareceu outras vezes na carta de João. Se você está acompanhando, você vai lembrar que no capítulo 2, no verso 29, ele fala do nascido de Deus. Capítulo 3, no verso 9, ele fala do nascido de Deus. Capítulo 4, no verso 7. E também no capítulo 5, no verso 18, ele vai falar de novo a respeito do nascido de Deus. Ou seja, quem propaga a verdade de Jesus Cristo não é um revolucionário, não é um político, mas ele é o Filho de Deus, o ungido, enviado para... Esse é nascido de Deus. Consequentemente, quem nega isso é o anticristo. Capítulo 2, verso 22. Você dá uma olhada de novo. Quem nega que Jesus é o Cristo, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas significa o ungido. Quem crê nisso, então, é nascido de Deus. Isso é uma evidência de que a pessoa é um cristão verdadeiro. A segunda evidência vai para o amor aos irmãos. Olha como é que continua o verso 1. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que interessante. O que gerou aqui é Deus, né? Todo aquele que ama Deus que gerou. A ideia é, quem gerou? Deus. Quem que são os nascidos, né? Quem que é esse nascido? São os crentes. Quem ama aquele que foi nascido de Deus, prova que ele é de Deus. A ideia aqui, quem ama a Deus, ama também os seus irmãos. Simples assim, está sendo repetido isso em vários momentos no capítulo 4, mas a ideia é, nós amamos os nossos irmãos, não porque eles são atraentes, porque eles são perfeitos, mas porque eles são filhos de Deus, como nós também somos. Olha que pensamento lindo, né? Aquele que ama ao que gerou, né? Deus, também ama o que é nascido dele. Ou seja, se eu amo a Deus, eu amo os que são nascidos de Deus. João está unindo, gente, o tema, esses dois temas importantes, a verdade sobre Jesus e o amor que nós devemos a Deus e a nossos irmãos. E ele está colocando isso junto. Como é que eu reconheço um cristão? Ele crê na verdade de Jesus, ele ama a Deus, ele ama seus irmãos. E como que eu vou reconhecer, por exemplo, tudo bem, eu preciso amar meus irmãos, mas como que eu vou reconhecer o verdadeiro amor entre os irmãos? Como é que eu sei que eu estou amando? Olha o verso 2, que interessante. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha que bonito. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, tudo bem, João, eu entendo então que eu preciso crer no verdadeiro Cristo, na doutrina verdadeira de Jesus. Eu sei que eu devo amar a Deus, eu sei que eu devo amar aos meus irmãos. Mas como que eu vou saber que eu realmente estou amando de forma verdadeira? João pega e fala, olha, os filhos de Deus, eles amam a Deus, eles provam que amam a Deus à medida que praticam os mandamentos. Ou seja, vivem numa vida de santidade. Olha que interessante. Ele está juntando tudo, viu? O teste da doutrina, o teste do amor a Deus e aos irmãos, e agora ele coloca aqui a prática dos mandamentos, uma vida santa. É assim que nós conhecemos um verdadeiro cristão. E é importante, essa palavra conhecer, né? No grego é o verbo gnosko, ele é importante, é uma das ênfases de João. Ele aparece algumas vezes, porque os falsos mestres falavam de um conhecimento secreto. Aí João vira e diz assim, como é que eu conheço o crente verdadeiro? Tem nada, ele não é secreto, né? Olha a diferença. Ele é alguém que explicita o seu amor na guarda dos mandamentos, né? Não é um negócio secreto, mas é aberto. Todos reconhecem um cristão. Quando olham para ele, notam que ele ama os irmãos e ele guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, nós podemos conhecer que amamos os filhos de Deus mediante o nosso amor pelo Pai. E é impossível amar os filhos se eu não amar ao Pai. E a forma de eu mostrar que eu amo o Pai é amando os meus irmãos e guardando os mandamentos. Então, eu disse que o texto tem uma espiral meio complicada, mas é isso, é crer em Jesus, amar a Deus e aos irmãos,
praticar os mandamentos. O que é isso, praticar os mandamentos? É viver em obediência à lei, é ter uma vida santa, né? Viver conforme Deus exige que nós vivamos. E aí depois João enfatiza, ele vai pegar ainda mais firme nessa questão do amor verdadeiro. Olha o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E isso aqui João ouviu da boca do próprio Jesus. Dá uma lida lá em João 14:15 para você ver como Jesus Cristo fala que quem ama ele guarda os mandamentos, né? Paulo fala muito do amor como resumo da lei, Romanos 13, verso 8, Gálatas 5, 14. Tiago também, capítulo 2, verso 8, fala do amor como um resumo da lei, principalmente a lei como exemplificada nos 10 mandamentos. Quem ama a Deus não vai ter outros deuses diante dele. Quem ama a Deus não vai tomar o nome dele em vão. Quem ama a Deus não vai fazer para si imagem de escultura. Quem ama a Deus vai guardar o dia santo. Quem ama a Deus também respeita a autoridade do seu irmão, respeita a propriedade do seu irmão, o nome, a esposa, a vida, tudo o que ele possua. Ou seja, a guarda dos mandamentos, ela segura o amor entre os irmãos. Quem guarda os mandamentos está amando, porque os mandamentos exigem que nós guardemos, né? Olha que bonito, ele une aqui o amor e santidade de uma forma muito verdadeira, né? A fé verdadeira é isso, amor e a santidade. E aí talvez alguém possa se perguntar assim, mas quais são? Pastor, os mandamentos são impossíveis de serem guardados. Não dá, é muita coisa. Olha o que João fala no final do verso 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Literalmente quer dizer, não são pesados. Os mandamentos de Deus não são fardos, né? A lei não é um fardo. Quem ama a Deus, ama os seus mandamentos. Talvez você esteja com dificuldade de seguir os mandamentos, porque talvez você esteja fraquejando no amor ao seu Deus. Quem ama a Deus, ama os mandamentos. Os falsos mestres pregnósticos, eles também desprezavam o Antigo Testamento. Diziam que a lei havia passado e agora nós vivíamos num momento de graça, mas transformavam essa graça numa graça meio libertina. Então João está dizendo, olha, a lei ela é boa, ela sim. Leia lá Êxodo 20, verso 6, Deuteronômio 10, 12, Salmo 119, 32. O Salmo 119 tem vários, verso 47 até o 49, verso 97. Tem vários momentos onde a lei é mostrada como boa. Então, quem ama a Deus, ama cumprir os seus mandamentos e faz isso de forma feliz, de forma alegre. Ou seja, os filhos de Deus conseguem guardar os mandamentos. Estou falando de perfeição? Não, mas estou dizendo que eles vão correr atrás, porque é deleitoso para eles fazerem isso. Olha o verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é vencer o mundo para João? É andar com Deus. Quem nasceu pela fé, como está no verso 1, está habilitado para isso. Está habilitado para vencer o mundo. João já mostrou os filhos de Deus como vencedores do maligno, né, lá no capítulo 2, no verso 13, como vencedores dos falsos profetas, capítulo 4, verso 4, e agora ele coloca como vencedores também do mundo. Ou seja, por que nós vencemos o mundo? Porque nós não amamos ele nem as coisas dele. Esse mundo já está condenado, já vimos isso, capítulo 2, verso 15 e 17, ele já está passando, esse mundo vive os seus momentos finais, então não vale a pena. Jesus venceu o mundo e os seus seguidores também devem vencer o mundo. Como? Pela guarda dessa lei, não caindo nas tentações, não caindo nas trevas, mas mantendo-se firmes na presença de Jesus Cristo. E olha a confiança que vem disso, quando nós guardamos os mandamentos. Verso 4 continua. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é a fé aqui? A fé é essa confiança de que Jesus, é o nosso Salvador e Ele nos salva do mundo. Ele nos torna crentes mais fortes, né? Fé é uma palavra que é pouco usada por João. Você tem uma ideia? Só vai aparecer aqui e 3 vezes em Apocalipse. João não usa. Mas João sempre enfatiza o lado prático da fé. Ele usa outros termos, mas ele mostra a fé de forma prática. Por exemplo, confessar Jesus Cristo é uma expressão pública de fé que se deposita nele como filho de Deus. Você vai lá no capítulo 2
verso 23, capítulo 4, verso 2 e verso 15. Permanecer em Deus é o firme descanso da fé no Pai. Capítulo 2 também. Manter comunhão com os apóstolos e com Deus é a identificação da fé com aqueles que são testemunhas do Pai. Ter esperança, confiança, tudo isso é fruto da fé. Ouvir os apóstolos é uma obediência à fé. Então, embora João não use muito essa palavra, ele usa outros meios para dizer a necessidade dessa fé prática. Porque olha por fim como é que ele mostra que só o cristão, só esse que tem essas evidências, é quem vence o mundo. Verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, esses estão livres do julgamento do mundo, porque não rejeitaram a Cristo, mas rejeitaram o mundo. Que quem rejeita a Cristo traz por si condenação, mas aqueles que mantêm-se firmes no mundo, eles vencem e eles caminham em segurança até o último dia. Queria terminar então com algumas aplicações finais, bem rapidinhas. Primeiro, olha como é que o texto mostra para nós as 3 marcas, né, de um salvo. Quais são as marcas de um salvo? Fé em Jesus Cristo, amor a Deus e aos irmãos e a guarda dos mandamentos. Agora a pergunta que você tem que se fazer é: você se enquadra nisso? Você crê no verdadeiro Cristo? Você estuda sobre a doutrina de Cristo e crê nisso? Crê que Ele é real e Ele vive, Ele fez uma obra por você? Você ama a Deus que te amou primeiro? E você ama aos irmãos que lhe são visíveis, né? A forma de você demonstrar o seu amor a Deus? Você guarda os mandamentos? Isso é a evidência do crente. Essas 3 coisas precisam evidenciar na vida dos crentes. Somente quem tem essas marcas, né, pode se dizer salvo. A segunda aplicação é que o amor verdadeiro, ele se expressa pela guarda dos mandamentos. Muito diferente do que se diz aí hoje de um amor como um mero sentimento, mas os mandamentos são a forma que nós expressamos o nosso amor para com Deus. Quando nós guardamos ele, nós estamos publicamente dizendo: nós o amamos a ponto de que seguimos as suas leis. Então, precisamos aprender a amar vivendo os mandamentos. Aí isso é amor. Entendeu? É mais do que levantar a mão e dizer: Deus, eu te amo, ou num culto chorar lágrimas e tudo. É necessário algo além disso. A confissão pública do amor a Deus é seguir os seus mandamentos. Por último, a minha última aplicação: o verdadeiro cristão, ele tem prazer na santidade de vida. João mostra que não é penoso para aquele que ama a Deus servir a Deus e viver conforme Deus quer que seja. Ou pelo menos não deve ser. Se você está assim, se você hoje eu estou cansado, não quero ir ao culto, ou eu não quero servir a igreja porque é muito penoso isso. Olha, aquele que ama a Deus não sente os mandamentos dele pesados, não são penosos. Irmãos, vamos orar juntos, né? Que Deus nos abençoe, nos dê deleite, prazer em sermos santos, retos, justos diante dele. E que essa nossa santidade não seja algo mórbido, frio, penoso, legalista, não, mas que seja a expressão do nosso deleite na santidade de Deus. Que a guarda dos mandamentos seja você mostrando ao seu Senhor o quanto você o ama e o quanto você preza pela palavra dele. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.